Na medicina, uma radiografia não mente, né? Ou o osso tá quebrado, com aquela linha branca irregular bem visível ali na tela, ou não tá. Exato. É um diagnóstico super limpo, né? Binário e bem direto. Isso. Mas e quando o paciente em questão, digamos assim, é a máquina pública? E quando a gente tenta tirar um raio-x do orçamento bilionário do governo brasileiro? Ah, aí a coisa muda totalmente de figura. Muda mesmo, porque assim, como é possível que a Suprema Corte do país proíba expressamente uma manobra financeira ilegal e, tipo, na década seguinte, um terço das medidas emergenciais do governo continue usando exatamente a mesma tática? Uhum. E o mais louco, sem que, no papel, pareça que nenhuma lei foi quebrada. É o que a gente chama de águas turvas institucionais, sabe? O que parece ser perfeitamente legal e cristalino ali na superfície, na verdade esconde fraturas imensas na estrutura da administração pública. Nossa, sim. Aquele diagnóstico binário e simples da medicina que você falou, ele simplesmente evapora quando a gente entra no mundo do direito constitucional e das contas do Estado. Evapora completamente. E na nossa imersão de hoje, a ideia é justamente mergulhar de cabeça nessa contradição. A gente vai explorar como o Poder Executivo no Brasil consegue contornar as regras mais rígidas do orçamento nacional. E o mapa que a gente tem para navegar por essas águas é simplesmente fenomenal. É um prato cheio, né? Com certeza. Nós temos em mãos uma pesquisa empírica extremamente profunda que foi produzida pelo UDATA, o Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito, e esse trabalho foi liderado pelo professor Dr. José Mário Vanderlei Gomes Neto. E olha, não é só uma análise teórica, não. É isso que eu achei incrível, eles botaram a mão na massa com tecnologia. Uhum. A equipe usou linguagem Python, mineração de dados, e jurimetria para processar nada menos que 441 medidas provisórias, as famosas MPs, né? E isso num recorte de 2015 a 2024. Uau, é muito dado. Muito dado. E o grande diferencial metodológico dessa pesquisa é que eles compararam essa montanha de informações recentes com o período anterior, ali de 2001 a 2008, usando dados qualitativos. O que tira totalmente o debate daquela teoria jurídica abstrata, né? Aquela coisa de sala de aula, e joga uma luz ofuscante na mecânica real, nos bastidores de como a máquina pública funciona de verdade. Exatamente. O que é fantástico para estudantes de direito, para a galera que trabalha na gestão pública ou mesmo para qualquer cidadão que quer entender para onde vai o dinheiro dos impostos. Sim, e como a fiscalização funciona na prática. Isso. Mas antes da gente entrar nos dados brutos, cabe aqui um aviso que eu acho fundamental sobre o contexto. Claro, manda real. A janela de tempo principal dessa pesquisa, que é de 2015 a 2024, engloba praticamente uma década inteira, né? E a gente está falando de um período que atravessou governos de matrizes ideológicas radicalmente diferentes. Passando tanto por gestões de esquerda quanto de direita. Perfeito. E o que os algoritmos expuseram, de uma forma muito fria e matemática, é que esse comportamento não é um desvio partidário. Não é uma anomalia do presidente A ou do presidente B, sabe? É algo maior. Muito maior. Trata-se de uma característica estrutural, institucional, que está visceralmente ligada ao que a ciência política chama de presidencialismo de coalizão. Para um certo, vamos destrinchar isso. É o sistema funcionando como ele foi desenhado para funcionar, e não um bug passageiro. Mas para a gente entender que mecanismo é esse que burla as regras hoje, a gente precisa olhar um pouquinho para o retrovisor. Sem dúvida, tem que entender o passado. Houve um marco, né? Uma espécie de linha divisória na história jurídica brasileira em 2008, quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou uma daquelas ações que questionam a validade de uma norma, a famosa ADI 4048. Como que era o faroeste antes dessa decisão? Olha, o cenário antes de 2008 era classificado pelos pesquisadores como ilegalidade explícita. Pense no seguinte. Ilegalidade explícita, gostei do termo. É bem direto, né? Porque, veja, a Constituição de 88 criou um orçamento muito engessado. Em teoria,
O uso de medidas provisórias para liberar dinheiro extra, que é o chamado crédito extraordinário, deveria ser uma exceção absolutíssima. Aquela coisa de última hora mesmo. Exato. O texto da lei fala em despesas imprevisíveis e urgentes. A ideia era ter uma reserva rápida para casos extremos, tipo uma guerra, uma comoção interna gravíssima, uma calamidade pública. Basicamente o botão de pânico do governo. Perfeito, o botão de pânico. Só que, na prática diária daquela época, o Poder Executivo apertava esse botão de pânico para pagar a conta de luz dos ministérios. Sério? Conta de luz. Uhum. Eles usavam medidas provisórias de emergência para cobrir despesas regulares da burocracia, pagar salários de servidores, custeio básico e, o mais impressionante, Era todas claras. faziam isso à luz do dia. Era um abuso publicado abertamente nos diários oficiais. Não tinha camuflagem nenhuma. Então, aí em 2008, o STF basicamente puxou o freio de mão. O tribunal julgou a questão e a mensagem foi dura, tipo, a farra acabou. Se a MP não comprovar que a situação é realmente uma emergência imprevisível, a norma é inconstitucional e vai ser anulada. E a expectativa de qualquer estudante de direito na época seria de que, bom, com a palavra final da Suprema Corte, o governo ia simplesmente passar a obedecer. Que é a presunção lógica do mundo jurídico, né? Se o juiz mandou, a parte cumpre. Aham, em teoria sim. Mas aí vem o choque de realidade que a tecnologia do laboratório UDATA revelou. O algoritmo varreu os dados dessa última década e descobriu que surpreendentes 33,1% das normas recentes continuam apresentando o que eles chamam de inconstitucionalidade material. É um número assustador. Ou seja, 1/3 do que é editado hoje ainda carrega o mesmo tipo de vício do passado. A radiografia continuou mostrando o osso quebrado, só que agora a imagem tá borrada. Eu fico pensando naquela analogia de um adolescente, sabe? Do cartão de crédito. Isso. Imagina um adolescente que estava gastando toda a mesada em videogames usando o cartão de crédito dos pais. Aí os pais percebem e agem como o STF. Eles bloqueiam o cartão especificamente para qualquer compra em lojas de games. Fica uma regra claríssima. E o adolescente, claro, não para de jogar, né? Exato, ele não para. Em vez de parar, ele vai numa papelaria enorme e começa a comprar pacotes gigantescos de, entre aspas, material escolar. Só que embutidos nesses pacotes caríssimos estão cartões com códigos para baixar os jogos. Sensacional essa analogia. E na fatura do cartão do fim do mês, que seria o equivalente ao documento oficial do governo, só aparece a rúbrica material escolar. A estética da regra foi respeitada, parece que está tudo certo. Mas a essência da proibição, que era não gastar com jogos, foi completamente contornada. O que é fascinante aqui é que essa analogia capta perfeitamente o que o estudo define como metamorfose da governabilidade. Metamorfose da governabilidade. Isso. O ecossistema político brasileiro não reagiu à decisão do Supremo com uma obediência passiva, sabe? Ele reagiu com uma sofisticação adaptativa assustadora. Voltando àquele conceito do presidencialismo de coalizão, do sociólogo Sérgio Abranges. Que a gente comentou no começo. Exato. Nós temos um país gigante, super fragmentado, com dezenas de partidos. Para o Poder Executivo conseguir governar e manter essas alianças de pé, ele precisa de liquidez. Ele precisa de dinheiro na mão o tempo todo. E o orçamento normal, aquele que o Congresso debate e vota todo ano, deve ser lento demais para isso, né? Lento, burocrático e totalmente engessado por regras prévias. Então, quando o Supremo bloqueou o caminho direto lá em 2008 e acabou com a ilegalidade explícita, a necessidade política do governo por dinheiro rápido não desapareceu por mágica. Claro que não. O sistema simplesmente migrou para uma inconstitucionalidade sofisticada. Eles deixaram de comprar o videogame abertamente para esconder ele dentro da compra de cadernos. Isso obriga a gente a perguntar como funciona, na prática, essa camuflagem contábil dentro dos corredores ali de Brasília. Como que o governo faz essa venda casada passar despercebida num documento que, em teoria, é tão fiscalizado? Bom, a literatura internacional chama essa técnica de bypass institucional de log rolling. Log rolling. Isso, mas aqui no Brasil ganhou um apelido muito mais folclórico e, francamente,
muito preciso, que é o jabuti orçamentário. Tem aquele ditado, né? Jabuti não sobe em árvore. Se tá lá, ou foi enchente ou foi mão de gente. Adoro essa expressão, é a cara do Brasil. Demais, né? E a pesquisa do UXA-Data usou Python para fazer uma auditoria que o olho humano, assim, demoraria anos para concluir. O algoritmo não se limitou a ler o título ou a capa da MP. Porque a capa sempre tem um título nobre, heróico, né? Ninguém vai assinar uma MP dizendo dinheiro extra para a burocracia. Imagina, jamais. A genialidade da pesquisa foi programar o robô para descer até as entrelinhas dos anexos fiscais. O algoritmo extraiu e cruzou as tags de indexação, que são os metadados que dizem exatamente para qual conta bancária os recursos estão sendo transferidos. E o que o banco de dados revelou? Revelou uma técnica de contaminação cruzada sistemática. O executivo identifica uma situação de calamidade real, inquestionável. Aí ele cria a MP para enviar dinheiro para essa calamidade. Mas, no meio das centenas de páginas de anexos técnicos, ele insere discretamente dotações milionárias para despesas operacionais na máquina. Despesas que são totalmente previsíveis e nada urgentes. Exatamente. A pesquisa destaca um caso prático que eu acho que ilustra esse absurdo de uma forma muito nítida, que é o caso da medida provisória 702, lá do ano de 2015. O robô detectou a anomalia e a análise documental dos pesquisadores confirmou tudo. Esse caso é um exemplo perfeito. É chocante porque na capa do documento, a justificativa era puramente humanitária, que era abrir crédito extraordinário para reconstruir dezenas de municípios varridos por desastres naturais. Uma causa que ninguém, em sã consciência, ia questionar. Uma emergência claríssima. Só que, quando o algoritmo mapeou as tags lá nos anexos, essa mesma MP escondia repasses gigantescos para pagar encargos financeiros da União e para reforçar o caixa do FGTS. E olha, quando o Data pegou todas as MPs classificadas como jabutis ao longo dessa última década e gerou uma nuvem de palavras com essa extração semântica das tags, o resultado foi revelador. O que apareceu? O dinheiro escondido não flui para áreas aleatórias, sabe? As palavras que mais saltaram na tela mostram que os recursos vão frequentemente para pagamento da dívida pública, para a justiça eleitoral, para os gabinetes da Presidência da República e para grandes rúbricas de publicidade institucional. Espera, pausa rápida para um questionamento essencial aqui, porque eu fiquei muito confusa com isso. Justiça eleitoral, Presidência da República, dívida pública, mas esses são órgãos vitais e obrigações centrais do Estado. Sim, são. Então, por que o governo usaria uma tática tão obscura de emergência para financiar estruturas que já existem? Por que não usar o orçamento normal de forma transparente? Não parece fazer o menor sentido esconder dinheiro para a justiça eleitoral. A resposta, na verdade, está em uma palavra, que é rigidez. A estrutura do orçamento público no Brasil é talvez uma das mais complexas e amarradas do mundo. A maior parte das receitas já nasce com um destino carimbado pela Constituição. Saúde, educação, previdência. E, além disso, a gente tem regras fiscais que limitam muito a expansão de gastos. Ou seja, sobra muito pouco dinheiro livre para o governo manejar no dia a dia. Praticamente nada. Zero. Acomodar o aumento de demandas operacionais desses órgãos dentro do orçamento ordinário exigiria um debate colossal no Congresso. Teriam que cortar de outras áreas e sempre esbarra na falta de limite fiscal. Entendi. Então, a medida provisória, nesse cenário de asfixia financeira, ela subverte sua natureza original. Ela vira uma válvula de escape. Funciona como uma moeda de troca interinstitucional, sabe? A caneta presidencial é usada para pacificar tensões, atender pressões de outros poderes e manter a máquina girando. A tal urgência que os advogados do governo alegam no documento não é uma urgência de catástrofe social. É uma urgência de tesouraria. É o fluxo de caixa estrangulado. E é nesse ponto que a estratégia atinge o ápice com a tática do escudo moral, né? Exatamente, o escudo moral. Essa é, de longe, uma das percepções mais fascinantes da pesquisa inteira, pelo menos para mim. Porque cria um dilema terrível para quem deveria fiscalizar. Pense no lugar de um parlamentar de oposição no Congresso, ou de um ministro do STF. Eles recebem a MP e as equipes técnicas dizem, olha, tem um jabuti aqui.
Tem dinheiro escondido para pagar juro de dívida ou financiar publicidade. Mas a capa da norma tá brilhando ali. Socorro emergencial às vítimas das enchentes. É uma armadilha perfeita. Totalmente perfeita. Se esse parlamentar votar contra a medida ou se o ministro do Supremo der uma liminar derrubando a norma, a canetada deles trava imediatamente todo o dinheiro. Inclusive o dinheiro que ia comprar colchão, comida e remédio para o pessoal que acabou de perder a casa na enchente. Aí o executivo faz um cálculo político bem frio, né? Ele sabe que nem o legislativo nem o judiciário vão ter a coragem de derrubar a MP e assumir o custo político, que seria devastador, de deixar os desabrigados à própria sorte. Nossa, é muito pesado. A tragédia humana, a calamidade climática, passa a atuar como um escudo moral de titânio que simplesmente blinda a inconstitucionalidade. A despesa ilegal e burocrática pega a carona, de forma muito segura, na tragédia alheia. Cara, é uma engenhosidade que chega a ser perversa. E se o governo encontrou essa válvula de escape tão perfeita e invulnerável, a grande dúvida que fica para mim é: eles usam essa tática de forma aleatória o tempo todo ou existe um padrão no calendário? O estudo foi exatamente por esse caminho, viu? Os pesquisadores cruzaram o volume de MPs contém no jabutis com a linha do tempo do Brasil na última década. E os números gritaram. E aqui a coisa fica muito interessante. A intuição inicial de muita gente, inclusive a minha, seria de que, em momentos de grande caos na economia, as coisas fogem do controle. Claro, faz sentido pensar assim. O desemprego sobe, a arrecadação cai, o governo entra em pânico e começa a quebrar regras para sobreviver. A gente tende a achar que o caos econômico gera o caos institucional, mas os dados não mostram isso, né? Mostram exatamente o inverso. A equipe do UData rodou testes estatísticos super rigorosos para cruzar essas variáveis, usando o que eles chamam de correlação de Spearman. Simplificando bastante para quem está ouvindo, eles queriam ver se quando a crise econômica aumentava, o número de jabutis também aumentava. E o resultado foi uma correlação negativa. Uma correlação negativa de menos 0,34? Isso. Ou seja, em momentos de recessão profunda, as inconstitucionalidades paradoxalmente caem. O que parece não fazer o menor sentido até a gente olhar para o outro lado da moeda. Se a crise econômica não puxa o gatilho dos jabutis, o que puxa? Os anos eleitorais. Exatamente. A pesquisa revelou que os maiores picos de contaminação cruzada nos anexos aconteceram milimetricamente nos anos de 2018 e 2022. Os gráficos mostram barras altíssimas, bem nos períodos em que a gente estava escolhendo presidentes, governadores e parlamentares. E se a gente conectar isso com o quadro geral, né, essa queda na crise econômica e o pico nas eleições, o comportamento da máquina ganha um contorno assustadoramente lógico. Pense no ano de 2020, que foi o ápice da pandemia. Foi uma crise brutal. Colossal, com reflexos severos na economia. Mas naquele ano, o gráfico de barras da pesquisa mostra que o uso de MPs foi predominantemente verde, ou seja, constitucional e dentro das regras. E por que o governo andaria na linha justo no ano mais caótico da década? Porque crises reais e devastadoras conferem legitimidade factual automática para o gasto. Se tem um colapso na saúde e a economia para, o governo tem todas as justificativas legais e constitucionais para usar a MP de forma limpa. Não tem necessidade de camuflar o dinheiro. O Congresso vai aprovar de olhos fechados. Faz todo sentido. Mas e nos momentos de calmaria econômica? Aí a dinâmica vira de cabeça para baixo. Em tempos de normalidade, especialmente às vésperas de uma grande eleição, a realidade não entrega para o governo uma emergência grandiosa pronta para justificar a liberação de dinheiro fora da regra. E como a sede por recursos atinge o ápice nesse período, para agradar as bases, o que o governo faz? Ele fabrica urgência. Ele pega um problema menor, tipo uma estiagem bem localizada que poderia ser resolvida com um orçamento comum de um ministério e amplifica isso ao máximo. Exato. Usa esse problema menor como um veículo blindado para irrigar a rede de apoio político. E tem outro dado legal que o UData trouxe, que foi sobre a fragilidade do governo no Congresso. Eles testaram se um presidente com minoria, ameaçado, usa mais jabutis para sobreviver. E a correlação foi nula, menos 0,08. Isso prova que o jabuti não é um ato de desespero de um governo fraco. Não é. É uma tecnologia de poder enraizada no sistema.
É uma ferramenta de campanha usada com a mesma naturalidade por presidentes fortes e fracos. O jabuti é, acima de tudo, um animal eleitoral. Bom, diante de um cenário com dados tão cristalinos, em que pesquisadores conseguem mapear cada centavo escondido, a pergunta que fica é sobre a capacidade do Estado de frear a si mesmo. Por que o STF, que proibiu isso em 2008, não barra esses jabutis eleitorais quando eles aparecem lá? A falha não é necessariamente má vontade do tribunal, sabe? É um problema estrutural brutal, chamado assimetria de informação. O judiciário foca na análise formal, na estética da lei. Quando a ação chega ao STF, os juízes avaliam a capa do documento, que é redigida brilhantemente por advogados públicos para justificar a urgência. É analisar só a fatura do cartão que diz material escolar, sem abrir a caixa para ver o que tem dentro. Exatamente. As entrelinhas formam um labirinto numérico complexo. O Supremo analisa o papel no ritmo do processo judicial, mas o dinheiro flui na velocidade da luz pelo Tesouro Nacional. O crédito extraordinário tem vigência imediata. Traduzindo o vocabulário público para a gente, existem as etapas de empenho, liquidação e pagamento, né? Isso mesmo. Primeiro reserva o dinheiro, o empenho, depois atesta que o serviço foi feito, a liquidação e, por fim, faz a transferência, o pagamento. Tudo isso em dias num caso de emergência. Quando a ação chega na mesa de um ministro do STF meses depois, o dinheiro camuflado já percorreu todas essas etapas. A decisão de anular perde o sentido prático, porque o dinheiro já foi gasto no mundo real. Já foi consumado. Não dá para pedir o dinheiro de volta. E o que isso tudo significa? Para quem estuda direito, para quem respira gestão pública, a grande lição é a desconstrução de um certo romantismo jurídico. A decisão histórica do STF lá atrás mudou a narrativa do governo, obrigou eles a argumentarem melhor, mas não mudou a substância do gasto. Como o estudo define, a gente vive uma legalidade mitigada. E a consequência mais alarmante dessa legalidade mitigada é constatar que o modelo tradicional de fiscalização esgotou. O controle focado na teoria, na leitura analógica da lei, falhou. A camuflagem virou algorítmica. Para combater isso, não basta ter grandes juristas. O futuro da fiscalização exige inteligência de dados, que é a grande bandeira do UDATA. Tem que bater de frente com a mesma tecnologia. Instituições como o TCU e o STF vão precisar auditar essas rubricas ocultas em tempo real, travando o jabuti antes que o cofre seja aberto. Bom, a gente chega ao ponto onde a ironia do nosso sistema fica escancarada, né? A rigidez da Constituição, em vez de criar controle, transformou a máquina pública em uma exímia redatora de justificativas complexas. Vimos que o jabuti usa desastres reais como escudos morais intransponíveis para financiar campanhas e burocracia. E percebemos que o orçamento virou um código denso, onde a verdadeira política está escondida nos metadados, o que deixa a gente com um pensamento bem provocativo para encerrar nossa discussão de hoje. Qual? Se o coração financeiro do país virou um labirinto digital e a fiscalização humana se mostrou lenta demais, será que no futuro a constitucionalidade das nossas leis orçamentárias não vai mais ser decidida por uma corte de juízes tradicionais vestindo togas? Quem sabe amanhã a última palavra sobre as contas do governo seja dada por uma inteligência artificial que consiga cruzar milhões de linhas de código em segundos para finalmente enxergar a verdade que os papéis conseguem esconder.